Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui presentes, os que estão nos lares nos assistindo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade e dizer também, agradecer pela generosidade do pastor Nino, que me deu 2 horas aí para pregar. Brincadeira, gente, isso é só para quebrar um pouquinho o gelo, mas... mesmo não sendo 2 horas, foi bem generoso com o tempo, e apesar de tudo eu tenho a fama de falar bastante lá na faculdade, mas vou tentar falar um pouco menos aqui. E antes de mais nada também eu quero agradecer a equipe ali de som e pessoal da mídia, principalmente o Wilkerson, o William, que sempre tem me socorrido, em cima da hora, às vezes dá algum problema, eu ligo, William, não deu certo, como é que eu faço? Ele sempre ali com um coração generoso, alegre, e parece que eu nem mesmo não vejo, mas parece que eu vejo o sorriso dele sempre me atendendo. Então, sou muito grato a Deus por essa equipe maravilhosa que tem abençoado a Igreja Batista aqui em César de Souza. Também sou grato à equipe de louvor, a Priscila e todos que estão aí, que também nos atenderam aí num pedido. Então, agradecer a todos aí, sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Eu quero começar essa mensagem, como diz o nosso amado pastor Nino, com uma pergunta do verbo perguntar. E a pergunta é a seguinte: você tem brilhado? Antes de você dar essa resposta, eu quero que você pense. Não responde agora, porque talvez a nossa resposta possa mudar no decorrer da mensagem. E o título da nossa mensagem na série Seja Luz é Aproveitando as oportunidades de testemunho para evangelizar. E apesar de nós trabalharmos o texto de Daniel, eu quero então, antes, orar a Deus para que Ele possa nos abençoar, e os irmãos continuem com essa pergunta na mente de vocês. Se vocês têm sido luz, se você tem sido luz. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, e sou grato, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E sou grato por mais um dia de vida, por esta oportunidade de testemunhar, Santo Deus. Mesmo sabendo da responsabilidade de falar da Tua palavra, mas eu agradeço e clamo a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa usar somente e que eu possa estar sendo um instrumento em Tuas mãos e que o Teu Espírito Santo possa estar falando, Santo Deus. Pai querido, assim como o Senhor falou e tem falado ainda com esta mensagem na minha vida, possa falar na vida de cada um, Santo Deus. Pai querido, esteja guardando o Teu povo, ó Deus. É em nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que eu clamo e agradeço. Amém. O tema da nossa mensagem, da nossa série Seja a Luz, se você recordar, um texto muito lido no final do ano, em motivo do Natal, é o texto de Isaías e também, da profecia de Isaías e também a confirmação ali em Mateus. O mundo que andava em trevas viu grande luz. E se você for ler o texto de João, capítulo 8, o versículo 12, ele diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você olhar bem para esses 2 textos, você vai ver que há uma distinção entre luz e trevas. E há uma identificação de quem é luz e de quem é trevas. O texto que fala que o mundo andava em trevas, se você conhece um pouquinho a Bíblia, você vai se lembrar que este mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. Mas esse texto aqui de João, também ele nos mostra e deixa claro que há uma luz, como o texto de Isaías, a profecia de Isaías e de Mateus. Então há uma distinção entre luz e trevas, e as duas não habitam juntas. E
nesse texto aqui, quando João escreve as palavras de Jesus, e Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele já está repetindo esse texto, e dá a entender que parece que ele repete esse texto por algum evento que tinha acontecido, então ele chama os seus discípulos ali, e aqueles que estão em volta, todos que o seguiam, para reforçar uma ideia que ele já tinha falado. E aí então ele diz assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Dá para perceber que Jesus está fazendo um contraponto entre trevas e luz. Ele é a luz, e não tem como as trevas existir em Jesus, e nem quem está em Jesus ter trevas. E quando ele coloca, quem me segue não andará em trevas, não é um simples não, mas é ele está usando aqui uma construção enfática, que talvez o texto aqui não consiga captar, mas ele está falando, não, nunca, jamais, quem está em Cristo Jesus, nunca, jamais poderá andar em trevas. E isso é algo confortante para os nossos corações, porque isso é uma promessa de certeza. Mas algo que nos chama a atenção aqui, e que talvez a gente passe desapercebido, porque é muito difícil, às vezes, o texto captar, é que Jesus fala, quem me segue. E quando a gente olha, a gente pensa que é uma simples conjugação do verbo seguir. Mas quando você procura olhar como se apresenta nas línguas originais, você vai ver que ali é um particípio. E não é uma simples ação desse verbo. Não é só um simples seguir. Não sei se tem alguém aqui, algum professor de matemática, de português, mas um particípio normalmente ele é usado para indicar alguém que pratica a ação do verbo. Ou também, juntamente, qualificando a ação desse verbo. E quando a gente percebe, então, a gente olha para esse texto e vê que Jesus Cristo está falando, aquele que me segue, um seguidor. Para ficar mais fácil, é como se eu explicar melhor, como se fosse um particípio. Se eu chegasse aqui e falasse para o Alexander correr nas Olimpíadas os 100 metros, será que ele ia vencer? Mesmo que ele corresse de vez em quando. Agora, se eu chegasse para vocês e falasse, eu vou colocar o Bolt para correr os 100 metros, aí com certeza ele irá vencer. O Usain Bolt é um particípio, ele é o corredor. Talvez o Alexander é aquele que corre esporadicamente. E quando a gente vê esse texto, então, a gente percebe que, para seguir a Deus, a Jesus e ser luz, precisa estar preparado. E a gente precisa se preparar com maestria. Nós não podemos ser um seguidor, mas temos que ser o seguidor de Jesus Cristo. E entrando então no nosso tema ali de Daniel, eu quero conversar e meditar com vocês a história de 4 jovens que mostraram preparo para brilhar como nunca antes fora visto ali. Daniel, capítulo 1. Versículo 1 em diante, diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa dos tesouros do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefes dos eunucos, ou em algumas bíblias chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem
competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam ou seriam servos diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros, jovens da mesma idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e o entendimento em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Essa história de Daniel nos reporta uma ideia de que, para aproveitar as oportunidades de testemunhar, é preciso estar preparado sempre para ser luz e brilhar, refletindo a luz de Deus, em um paralelo com o versículo de João que nós lemos. Mas eu quero começar então com vocês aqui, que para nós brilharmos, nós precisamos estar preparados. Se eu chegar simplesmente no interruptor e acionar ali, com certeza aqui a luz vai brilhar, já está brilhando. Mas o que eu quero pensar com vocês é que, para essa luz brilhar, foi preciso uma equipe antes, passar conduítes ali, especificar uma fiação certa, ver os circuitos corretos, um para instrumentos, outro para luz, para que quando você possa acionar um circuito,
e o outro junto, aqui, não cai a força. Como antigamente, eu não sei se alguém costumava ver, quando se tomava banho e a lâmpada, e você estava com a luz acesa, caía. Há um preparo, isso aqui tem que sair daqui, tem que ser interligado, é ligado numa caixa lá fora. Para essa luz chegar até aqui, e nas nossas casas, nas ruas, tem que ter um preparo. Então eu quero pensar com vocês 5 passos que nós cristãos precisamos ter para estar preparado para aproveitar as oportunidades de testemunhar e de falar do Evangelho de Cristo. O primeiro passo que eu quero falar com vocês é coragem. No versículo 1 e no versículo 3, a gente está presenciando aqui, a gente está diante do acontecimento mais catastrófico, mais tenebroso, mais assustador, mais temido de toda a história do povo de Israel. Não tem nada na história do povo de Israel que se assemelhe ao que aqueles 4 jovens estão presenciando. Interessante a gente lembrar que o cativeiro babilônico ele se deu em 3 etapas. A primeira etapa foi em 605, quando então Nabucodonosor pede para Aspenaz escolher alguns jovens ali, e talvez mais alguns, e trazer para a Babilônia. Daniel e aqueles 4 vêm nessa leva. A segunda, então, deportação foi em 597, quando então Nabucodonosor vai para lá e traz então toda a nata, toda a realeza, todos aqueles de renome, todos aqueles que tinham posições importantes, e deixa somente os pobres. Mas ainda Jerusalém continua em pé. Mas em 586, Nebuzaradã, comandante então do exército de Nabucodonosor, ele volta a Jerusalém por causa da rebeldia do rei que estava ali, porque nas 2 primeiras ações, até na terceira, mesmo deportando esses jovens e trazendo a nata, Nabucodonosor deixa alguém ali, para que pudesse então reinar a mando de Nabucodonosor, como uma colônia. Então, em 586 se dá a queda definitiva de Jerusalém. O texto da queda fala que, ali em Reis, 2 Reis, e ali também em 2 Crônicas, fala que não sobrou nada. Eles tacaram fogo em tudo, nas casas, no templo, nos palácios, tacaram fogo em tudo que era obra pública. Eles reduziram a cinzas, sem contar a mortandade que aconteceu ali. E só ficaram alguns dos mais miseráveis, que era para poder cultivar e continuar ainda sendo colônia de Nabucodonosor. E esses 4 jovens, então, diante dessa situação tenebrosa, eles poderiam ter se escondido. Eles poderiam ter fugido. Porque aqueles 4 jovens sabiam o que estava por vir. Eles conheciam. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas aqueles jovens, então, tiveram coragem. E se você olha para o texto de Atos, capítulo 4, versículo 3, você vai ver que Pedro e João, diante do sinédrio, depois de serem presos, eles falam com ousadia, intrepidez. E esse termo nos remete à ideia de coragem, de falar abertamente, de falar em público, de ter confiança naquilo que eles estavam falando. E quando nós olhamos também para o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14, versículo 14 ao 16, no Sermão do Monte, bem no início, Jesus Cristo ali, ele diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte,
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire ou debaixo de um balde, alguma coisa do tipo, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Quando a gente olha nesse texto, a primeira ideia que vem na mente, primeiro é Jesus Cristo falando que nós, aqueles que o seguem, o seguidor de Jesus, é a luz do mundo. É uma afirmação. Agora, quando nós vamos decorrendo o texto, nós podemos ver que Jesus faz duas comparações, e a gente sempre se remete a essa comparação à questão de iluminar somente, mas o texto aqui ele traz muito mais do que simplesmente iluminar. Primeiro ele diz que não tem como esconder uma cidade no alto do monte, e ele faz isso com uma comparação aos seguidores deles. Não tem como um crente viver escondido, isso é fato. Se um crente vive escondido, tem alguma coisa errada com ele, porque o crente foi feito para brilhar e para aproveitar as oportunidades de testemunhar. O segundo ponto, então, que nos remete, quando ele fala de colocar a luz ali, a lamparina num alqueire, num velador, e de colocar num lugar onde todos possam ver, não é simplesmente iluminar, mas é a questão de que a luz precisa ser vista. Quando você está andando à noite com um carro e você liga o farol, tem dois motivos de nós usarmos os faróis. O primeiro, clarear para você enxergar. O segundo, é para que você veja o outro que vem. O cristão precisa ser visto em todo o lugar. O foco aqui, ele não fala para que a luz clareie a casa inteira, mas é para que todos que estão dentro da casa possam ver de onde vem a luz, quem é a luz. E esse quem é a luz é os cristãos. Se nós estamos escondidos e apagados, é porque nós estamos embaixo de alguma coisa escondido. E quando eu vejo esse texto, eu fico pensando que os cristãos eles não podem viver escondido nas quatro paredes que limitam o templo. Se há um lugar que a luz brilha, é nas trevas. E quanto mais escura as trevas, mais a luz brilha e tem que brilhar. Aqueles 4 jovens estavam diante da mais tenebrosa trevas. E eles estavam preparados para brilhar. A vida de um cristão não pode se limitar a vir para o templo, a vir para o culto nos domingos. É lá fora que nós temos que brilhar. O texto que diz, quando Pedro está ali falando com Jesus, e Jesus fala para Pedro, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Ele não está falando as portas do templo, da igreja, as portas do inferno, o inferno não prevaleceria nas portas do templo, mas é na porta da igreja, no corpo vivo, no organismo vivo de Deus. Não é aqui somente, mas é lá fora que a igreja tem que brilhar. Então aqueles 4 jovens, eles tiveram essa coragem e brilharam. E nós precisamos ser vistos. Quantas pessoas aí fora não estão vendo que nós somos luz? Usar essa camisa aí, fazendo propaganda inclusive da camisa que vocês comprem, mas usar uma camisa somente não vai fazer você brilhar. Olha o que diz o texto aqui no final. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus e glorifiquem ao vosso Pai que está em vós, que estáis nos céus. Se o mundo que está em trevas não ver a sua luz e não ver em você as suas boas obras, como é que eles poderão ver o Pai que está nos céus? E quando a gente fala de coragem, a coragem puxa a gente, então, para o segundo ponto que eu quero pensar com vocês. O segundo ponto é firmeza.
E esse aqui é algo que é um tapa na cara, é uma confrontação para as nossas vidas. No versículo 5 ele diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei, da mesa do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiriam ou serviriam diante do rei. No versículo 7 agora, o chefe dos eunucos lhe expôs, pulando, versículo 8, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse contaminar-se. Na Bíblia, a minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Na NVI ela consegue captar um pouquinho melhor, ela fala, e decidiu Daniel. Mas se você olha o texto e talvez procura trazer mais próximo do original, talvez ficaria melhor assim. E Daniel decidiu, tomou a decisão que não se contaminaria com a mesa do rei. No começo do ano a gente faz, no final para a virada do ano a gente faz planos. E muitos deles nós somos frustrados quando chegamos no final do ano e olhamos. E sabe por que isso acontece, meus queridos? Nós sempre projetamos desejos. Eu desejo que nesse ano eu faça exercício, eu desejo que esse ano eu esteja mais na igreja, eu desejo nesse ano ler mais a Bíblia, eu desejo esse ano participar mais, eu desejo esse ano brilhar mais. E por que isso não acontece? O texto aqui é muito claro. Daniel, ele não desejou se contaminar. Quando nós falamos em desejo, nós estamos trabalhando no campo das possibilidades. Então, quando eu desejo um ano melhor, quando eu desejo estar mais aqui na igreja, é uma possibilidade que se aconteça ou não. Mas quando Daniel toma a decisão diante do seu coração de não se contaminar, ele está tomando uma decisão ali, quando eles foram trazidos para a Babilônia, porque ele sabia o que ele ia acontecer, o que esperava na Babilônia. Nós precisamos, como cristãos, tomar uma decisão de não se contaminar com o mundo. Eles estavam lá, mas eles não se contaminaram. Nós precisamos estar no mundo, mas não podemos nos contaminar. Nós precisamos tomar uma decisão firme no nosso coração, de quando estivermos lá não nos contaminarmos. E talvez você possa achar que é fácil isso, mas o texto ele é mais enfático ainda, quando ele usa um verbo aqui dizendo, pediu. Aqui parece que simplesmente ele pediu, mas se você for discorrer ali, você vai ver que teve não diria uma discussão, mas que Daniel não conseguiu facilmente isso. Esse pediu aqui talvez ficaria melhor, ele pediu mesmo, encarecidamente. O fato de nós decidirmos ser firmes não significa que as coisas vão ser fáceis. Daniel, ele teve que ir lá. Se você, olhem aqui no versículo 10 o que disse. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo de não, o que disse o chefe dos eunucos? A Daniel, ou o chefe dos oficiais, tenho medo do meu senhor, o que o rei, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois mais viera a ele o vosso, pois veria ele o vosso rosto mais abatido. E aí no final do versículo, e no começo do 11, então Daniel ao cozinheiro-chefe, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, há uma troca de pessoas.
Daniel começa pedindo para o chefe dos eunucos, e até uma certa resistência, porque estava em risco a vida do chefe dos eunucos. E aí ele vai para o chefe dos cozinheiros. Firmeza. É o que aqueles 4 jovens determinaram no seu coração. Para nós brilharmos, nós precisamos não simplesmente ter o desejo de brilhar e de não se contaminar. Nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão, talvez pequena, influenciou toda a vida daqueles 4 jovens. O texto que nós lemos termina falando de Daniel no reinado do próximo império, o Império Persa. E quando a gente fala em firmeza, nos vem à mente alguma coisa. Para nós termos firmeza, porque muitas vezes nós não somos firmes porque nós temos a dúvida. A dúvida nos incomoda e faz tomarmos decisões inseguras. E talvez por isso que nós tomamos decisões no campo das possibilidades e no desejo e não na firmeza. Mas aqueles jovens não tiveram dúvida, porque aqueles jovens tinham conhecimento. E isso é outro ponto que nós vamos ver, do preparo para se brilhar. O versículo 4 diz assim, os jovens, ele vem decorrendo, quando Aspenaz faz a escolha, e diz assim, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei, e que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Estes jovens aqui passaram por uma sabatina, provavelmente. Você não consegue olhar, talvez só o primeiro ponto e o mais fácil, nessa escolha de Aspenaz, que for ver os de boa aparência. Mas como eles saberiam se eram sábios, se tinham conhecimento? Provavelmente eles foram colocados em alguma sabatina, alguns deles, e esses 4 foram escolhidos, e aí já mostra porque eles estavam preparados. E para a gente falar dessa escolha aqui, e falar do preparo que eles tinham, primeiramente eu quero falar da sabedoria. A sabedoria aqui não é voltada àquela pessoa que conhece muito, não. A sabedoria, no tempo antigo, era referente à ética e à religião. Jó 28, ele fala, a sabedoria, o princípio da sabedoria, a sabedoria é o temor do Senhor. Ele fala diferente de Provérbios. Ele fala, a sabedoria é o temor do Senhor. Aqueles jovens foram avaliados, tanto eticamente quanto a sua religião. E isso mostra que eles tinham conhecimento, então, da sua religião e eticamente. Mas da onde vem esse conhecimento? E aí nós precisamos fazer uma pausa e voltar um pouquinho no contexto histórico. Aqueles 4 jovens, e não estou falando só para jovens, porque serve para cada um de nós, porque nós vemos que esses jovens, eles brilharam a vida inteira. Daniel morreu pelo menos com 80 anos, para mais. Mas quando a gente olha e faz um retrocesso, aqueles jovens, alguns dos estudiosos dizem que provavelmente eles tinham na idade de 14 ou de 15 a 20 anos. E já tinham um profundo conhecimento. Mas, se nós voltarmos da data que o livro nos fala, em 605, quando eles foram levados, e voltarmos ali então, de 15 a 20 anos para trás, nós vamos cair no reinado de Josias. Aí começa a clarear um pouco o conhecimento deles. Quem foi Josias? Eu quero abrir
para ver quem foi Josias. 2 Reis, o capítulo 22, o capítulo 2, diz assim: fez ele, o rei Josias, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui a gente consegue ver da onde vem a firmeza daqueles 4 jovens. A gente não pode se esquecer que aqueles jovens foram tirados, talvez da linhagem real ou da nobreza. E provavelmente eles teriam acesso a estar perto do rei. E o rei Josias, ele governou durante 31 anos. Ele começa a governar com 8 anos, muito provavelmente com tutores. Mas a palavra de Deus diz ali que no 18º ano da sua vida, do seu reinado, ele toma uma decisão que vai fazer toda a mudança. Ele resolve olhar para o templo e mandar restaurar o que estava deteriorado no templo. E nessa reforma do templo, o livro da lei é achado. E então, o rei Josias, quando ele vê ele lê, e quando ele vê, ele rasga as suas roupas em humilhação, porque ele vê a condição do povo. E aí então, quando ele mandam consultar e falar com a profetisa, e a profetisa então traz e fala que o povo vai passar por aquilo. Então aqueles 4 jovens, quase certeza que eles sabiam que Israel, que Judá iria cair, que Jerusalém iria ser dominada pelos babilônios. Mas nessa profecia também, Josias é alertado que por causa dele ter se humilhado perante Deus, ele não veria aquilo. Tanto é que Josias morre em 609 a.C., 4 anos antes da primeira deportação da Babilônia. Mas mais um pouquinho sobre o rei Josias, no capítulo 23. Diz assim no capítulo 23. 2 Reis, capítulo 25, 23, 25. Antes dele, Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor, e todo o seu coração, e toda a sua alma, e toda a sua alma, e de toda a sua força, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Isso serve para os pais. Não quer dizer que ser um bom exemplo o seu filho vai seguir, porque os filhos de Josias não o seguiram. Mas aqueles jovens provavelmente tiveram essa influência. E nós também precisamos falar não somente no conhecimento de Deus, mas aqueles jovens passaram por algo que eles foram avaliados, que era como eles reagiriam diante de uma nova cultura, de uma outra cultura. Porque eles iam ser preparados na cultura dos babilônios e na língua deles. Isso mostra que aqueles 4 jovens tinham conhecimento íntimo com Deus. O que nós precisamos ter. Mas mostra também esse texto que aqueles 4 jovens tiveram que abrir mão e conhecer outras culturas, conhecer o que está acontecendo lá fora. E quando o texto fala aqui que eles tiveram que ser preparados segundo a cultura, eles tiveram que ser preparados segundo as ciências babilônicas ali sobre adivinhação. E eles passaram por tudo isso. Mas quando então eles são trazidos diante do rei, para novamente, depois de 3 anos, ser avaliado, eles foram achados muito mais sábios do que os próprios sábios. Isso significa que
Eles aprenderam aquelas técnicas de magia, eles aprenderam técnicas de adivinhações. Irineu, no 2º século, ele escreve um livro que diz, contra as heresias, é um catatal assim. Irineu, quando ele escreve aquele livro, ele vai falar sobre o gnosticismo, a seita herética que vinha no 1º para o 2º século tomando força. E Irineu, ele conhece tão bem o que era o gnosticismo, que parece que ele conhece mais dos próprios gnósticos. E muitas vezes, como os cristãos, nós temos preconceito de aprender algo porque não é o que está na Bíblia. Nós precisamos aprender firmemente o que está na Bíblia. E se você sair, aprender outras culturas e aprender coisas que não estão aqui, e se a tua fé balançar, é porque a tua fé não está firmada em Deus. E aqueles jovens tiveram sua fé firmada em Deus, porque eles tinham certeza daquilo que eles aprenderam. E o 4º ponto que eu quero falar com vocês é mansidão e humildade. Essa aqui pega, né? Acho que todas pegam, mas essa aqui, quando você olha para o texto e você vê que eles pediram, e aí você vê que no versículo 11, eles têm aquele discurso, e quando Daniel então se volta para o chefe dos cozinheiros, ele fala, experimenta, peço-te. Ele está se colocando na condição de servo, e alguns dizem que talvez até de escravo. Se bem que a escravidão no povo de Israel não era como se tem hoje. Aqueles 4 jovens provavelmente eram nobres ou eram da realeza, ou eram nobres ou eram da linhagem real. E eles não exigiram. Eles poderiam muito bem chegar para aquele cozinheiro, para aquele chefe, não, nós não vamos fazer isso e pronto, e acabou. Nós somos da linhagem real, quem são vocês? Você é um mero cozinheiro, como é que você vem falar comigo, me expor e cobrar isso de mim? Mas aqueles 4 jovens, eles vão com mansidão. O termo usado ali mostra que eles pediram com educação. E esse texto mostra, quando ele diz assim, experimentar e peço-te, provavelmente eles pediram, por favor. Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como é difícil ser manso e ser humilde. Normalmente a gente quer rebater, não quer perder uma discussão. Manso e humilde. E aí a gente se esquece que em Marcos no capítulo 10, no versículo 43 em diante, quando Jesus Cristo está ali com os 12, mas ele está resolvendo um probleminha de ciúmes ali, quando aqueles 2 irmãos, João e Tiago, que queriam ter um benefício de sentar, um à esquerda e um à direita, então Jesus fala assim, e aí os outros enciumados começam, opa, que é isso? Esses 2 não são melhores que nós. Jesus fala assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate a muitos. O que nós esquecemos é que a igreja precisa ser serva e escrava. Muitas vezes nós queremos amar as pessoas depois que elas se convertem, mas a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo, novo mandamento vos dou, que ameis
uns aos outros assim como eu vos amei. E quando você percebe que a perspectiva mudou, você vai ver que agora eu tenho que amar um homossexual, eu tenho que amar uma garota de programa, eu tenho que amar todos da mesma forma como Deus nos amou. E aí é difícil, né? Aí é difícil. E eu quero passar rapidamente para o último ponto. Que esse daqui é um dos principais, é o ponto que liga tudo, que é dependência e fidelidade. Aqueles 4 jovens só foram capazes de ter coragem, de ter firmeza, de ter conhecimento, de ter mansidão e humildade, porque eles tinham esse 5º ponto, esse 5º passo, que é mansidão, que é dependência e fidelidade. O versículo que nós pulamos aqui, o versículo 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o versículo 17: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aqueles 4 jovens sabiam que não eram por eles. Quando, se não me falha a memória agora, o profeta Zacarias, ele tem a visão ali sobre Zorobabel e o templo, e no retorno da Babilônia, Zorobabel está ali para construir o templo, e vem as pessoas ali, as dificuldades e aqueles empecilhos, e aí então, Zacarias traz um oráculo do Senhor dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Se nós cristãos não tivermos dependência única, exclusiva de Deus, porque Ele é a fonte. Quando nós preparamos tudo para que a luz saia aqui, eu dependo da energia. Sem energia ela não acende. Nós podemos estar preparados, e devemos, precisamos, para quando as oportunidades vierem. Mas nós não podemos nunca deixar de depender e de ser fiel a Deus. Esta decisão de não se contaminar de Daniel, ela vai muito mais além. É uma decisão de ser fiel a Deus. E o que nos dá a entender é que aqueles jovens, eles tinham esse costume de orar. No capítulo 2, o versículo 18, quando todos os sábios ali estão para ser mortos porque não conseguiram adivinhar o sonho do rei. Olha o que diz. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Aqueles 4 jovens, eles sabiam, quando você começa a ler o texto que nós lemos, Israel não foi dominada, Jerusalém não foi dominada pela Babilônia pelo seu poderio bélico que era grande, mas porque Deus tinha entregado. Quando nós sabemos e nós temos certeza de que tudo o que acontece está dentro da vontade soberana de Deus, mesmo conosco e com o mundo, nós podemos então ter firmeza e coragem para enfrentar as oportunidades, para enfrentar o mundo, aproveitando as oportunidades de brilhar. E caminhando para o final,
nós vamos ver que Daniel tinha esse costume. E quando nós vemos aqui dele mais jovem, e depois nós vamos ver ele lá no reinado de Ciro, e Ciro lança aquele decreto, ele vai para sua casa orar como ele fazia de costume. Dá a entender que isso já era um costume antigo e talvez até dos tempos de Jerusalém. Dependência. Se nós não dependermos de Deus, não adianta nada o preparo para brilhar. Não adianta nada as suas obras. E muitas vezes a igreja tem esquecido isso. Muitas vezes a igreja quer caminhar com as suas próprias pernas e esquece. Quando eu falo a igreja, eu estou falando cada um de nós. Eu, vocês. Nós esquecemos que para brilhar, nós precisamos estar ligado com a energia. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus em nós. E como eu termino essa mensagem, eu termino com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Você tem brilhado? Você está preparado para brilhar? Você está preparado para quando, em alguma oportunidade, alguém encostar do seu lado e você começar a falar com ele? Ou você está preparado para demonstrar obras, boas obras, e essa pessoa possa ver não somente a luz, mas a fonte da luz na sua vida? Como aqueles 4 jovens, nós precisamos estar preparados. Feche seus olhos, eu quero orar. Mas antes disso, eu quero só lembrar vocês. Estejam preparados. Aqueles jovens brilharam intensamente. E por brilharem, eles não escaparam de uma fornalha de fogo. E por brilharem, não escaparam de uma cova com os leões. E talvez isso possa nos esperar. Mas se nós tomarmos a decisão no nosso coração de não se contaminar, não somente esse ano, mas a vida inteira, e de sermos luz, nós vamos brilhar a vida inteira. Daniel, já com boa idade, ele brilha. E com seus olhos fechados ainda, eu só quero ler para vocês como ele brilhou. Então o rei Dário escreveu, isso depois que ele saiu da cova dos leões, o rei Dário escreveu aos povos e às nações e aos homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Paz seja multiplicada. Faça um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino será destruído, o seu reino será destruído e o seu domínio não terá fim. Quando nós tomarmos a decisão de brilhar, nós vamos refletir a luz de Deus. Como aqueles 4 jovens, até mesmo no final da sua vida, refletiram. Você tem brilhado? Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, te agradeço, ó Pai, porque apesar de um ano difícil, esse de 2020 que passamos, mas quantas oportunidades de testemunhar, ó Pai. Pude falar com pessoas que eu não saberia como e poder testemunhar. Mas através desta igreja, ó Pai, pelas doses de esperança, pelas gotas de sabedoria, pude testemunhar, ó Pai. Pai querido, obrigado, porque quanto mais densas trevas, mais nós precisamos brilhar e refletir a Tua luz.
Pai querido, um desejo do meu coração, e aí é desejo porque eu não posso tomar a decisão por ninguém, mas é que todos que ouviram esta mensagem possam tomar uma decisão diante do seu coração, de não se contaminar, mas de brilhar, de continuar firme e brilhar e refletir a tua luz, para que o mundo possa ver quem é o Senhor e o que o Senhor salva, que só em Ti há esperança. Ajude-nos a aproveitar as oportunidades, ajude-nos a estarmos preparados, como diz Pedro, para sempre respondermos com mansidão a todo aquele que nos perguntar a razão e o motivo da nossa esperança. Pai querido, obrigado porque não somos nada. Obrigado porque somos frágeis, porque somente assim nós somos dependentes de Ti, ó Pai. E é em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que eu clamo e agradeço. Amém. Que Deus os abençoe.